Olá, começamos mais um TV Câmara Entrevista. O assunto de hoje é de extrema importância à sociedade: Conselho Tutelar. Você sabe o que é e para que serve? Este órgão tem a função de zelar pelos direitos da criança, do adolescente. Então, para conversarmos com mais propriedade sobre este tema, recebemos aqui em nossos estúdios as conselheiras Patrícia Rost e Edlamara Walter. Só nome internacional aqui, né? Sejam bem-vindas, é um prazer recebê-las aqui no programa. Patrícia, bem-vinda. Muito obrigado, o prazer é nosso. A gente agradece também esse espaço para poder estar levando uma informação, né, para um maior número de pessoas, porque a gente, no dia a dia, a gente trata individual, então é importante que essa informação chegue para o coletivo, né? É verdade. Com o maior número de pessoas possível. Edlamara, que prefere ser chamada de Ed, seja bem-vinda também. Obrigada. Eu agradeço também essa oportunidade, né, de, conforme a Patrícia falou, de estar levando a informação do que se trata o Conselho Tutelar e esclarecer alguns equívocos de interpretação quanto à nossa atuação, né, nossa atividade. Você já falou de equívoco, eu até brinquei aqui antes de começarmos o programa aqui, que quando você fala em Conselho Tutelar, pelo menos na minha época de infância, que não faz muito tempo, há pouco tempo aqui, né? O pessoal fala, olha, cuidado, a mãe falava, ou algum tio, ou algum parente, algum adulto falava para a criança, ó, cuidado que eu vou chamar o Conselho Tutelar. Ou seja, esse cuidado que eu vou chamar o Conselho Tutelar, dava-se a ideia de que, opa, Conselho Tutelar é algo muito complicado, algo muito ruim para mim. Então já uni ali Conselho Tutelar com a Fundação Casa e etc. Pergunto a vocês, o que é o Conselho e para que ele serve? Então, a gente ainda tem esses comentários, né, as pessoas às vezes nos procuram, nos pedem para dar susto, às vezes ainda nos seus filhos, né, a gente explica que não é, acontece? Sim, aí a gente explica que não é, a nossa atribuição não é essa, e a gente explica o Conselho Tutelar o que é e para que serve, para que o pai também se sinta mais tranquilo. Então, o Conselho, ele é um órgão autônomo, né, ele foi criado a partir da lei que instituiu o ECA, que é a Lei 8.069 de 1990. A partir do ECA é que foi criado o Conselho Tutelar nos municípios, né? Então a gente não sabe a data ao certo, a gente não fez esse levantamento aqui no município de Jacareí, mas nós sabemos que foi bem logo em seguida, assim que foi criado o estatuto, o município de Jacareí já teve o primeiro conselho. O ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Isso. Então, ele é um órgão autônomo, mas ele é autônomo no sentido de funcionamento, né? Então, nós não temos um vínculo com o judiciário, nós não temos esse vínculo para funcionar com a prefeitura, não temos vínculo com nenhum outro serviço. Nós funcionamos sozinhos, por isso que é autônomo. Mas é apenas nesse sentido, né? A autonomia dele. Só um adendo, a autonomia é no que diz respeito à nossa atribuição, né, e da aplicação das medidas, atuação em si, né? Isso, é de funcionamento, mas aí ainda tem os subsídios, né, que a gente tem do município. Então, existe esse vínculo com a prefeitura, que é com relação aos subsídios. E o Conselho Tutelar, ele foi criado para garantir, para zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, essa é a função do Conselho Tutelar. Ok. Como é que são escolhidos os conselheiros? Quantos conselheiros tem Jacareí tem e como eles são escolhidos? Existe um processo, né? Esse mandato que a gente está exercendo é o primeiro mandato de 4 anos. E aí tem um processo que o CMDCA, que é o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, eles que organizam como vai funcionar o processo para escolher os conselheiros. Então, tem uns critérios que são específicos, como o que está previsto no ECA, que é a idoneidade moral, a idade superior a 21 anos, e outros que agregam, como, por exemplo, comprovação de atuação na defesa de criança e adolescente no mínimo de 1 ano. Isso. Outro que é do ECA é ser residente no município de Jacareí, precisa ser residente no município. E o município disponibiliza, é publicado um diário oficial, né, comunicando o período do processo, quais são os requisitos e tudo mais. As pessoas que preenchem, elas vão se inscrever. É homologado a candidatura dos candidatos, né, e depois há um processo de seleção que os eleitores do município é que vão lá escolher e dizer quem será
quem serão os 5 conselheiros que vão compor o Conselho Tutelar do município. Hoje Jacareí conta com quantos conselheiros? Hoje com um conselho apenas, né, com a necessidade, a gente entende que bem urgente, de mais um, né, porque assim, nós temos várias atribuições que é estabelecido pelo ECA, e nós não conseguimos cumprir com todas essas atribuições, nós não conseguimos exercer todas, né, exemplo, fiscalização, né, que é uma das nossas atribuições. E nós não conseguimos porque não dá, né? A gente não dá conta, que é muito trabalho, a demanda é muito grande mesmo. É um conselho e quantos conselheiros tem lá dentro? No conselho hoje? 5 conselheiros. Cada conselho é composto por 5 conselheiros. E o CONANDA recomenda que a cada 100 mil habitantes haja um conselho no município. Nosso município já... 230 mil habitantes, ou seja, a gente já tem elementos para um segundo conselho para compor mais 5 conselheiros. Então, o que acontece hoje? A demanda está muito crescente, temos um conselho tutelar composto por 5 conselheiros e muitas das atribuições que a Patrícia falou, a gente não consegue colocar em prática por conta da carência desse segundo conselho tutelar. Então, a gente fica limitado nas atividades diárias lá da casa, né, de atendimento à demanda, de aplicação de medidas em vez de atuar no preventivo. Então, a gente não está tendo disponibilidade, né, conseguindo nos organizar para estar nas escolas e levar informação preventivas, estar nos locais, na comunidade. E essa é uma das nossas atribuições. Aí isso compromete a excelência do serviço da gente, por mais esforço que a gente faça em fazer o melhor, e a gente se dedica, dá o melhor de nós, mas fica fragilizada por conta dessa carência, né? Muito bem, você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista. Nosso tema de hoje é Conselho Tutelar. Estamos aqui com as conselheiras Edila Mara Walter e também a Patrícia Rost, falando um pouquinho sobre o Conselho Tutelar. Quando se fala em Conselho Tutelar, né, defender o direito da criança e do adolescente, o que contempla, quais são as idades, né, que hoje muita gente tem dúvida, né, quem é criança, até que idade é criança, até que idade é adolescente. Conta um pouquinho para a gente qual é a abrangência, no caso, para poder atender essas crianças e adolescentes. Ou quem é criança e quem que é adolescente, qual a idade? O Estatuto prevê que criança é a pessoa de 0 a 12 anos incompletos, é uma criança, né? E o adolescente é de 12 a 18 anos incompletos, né? 17 anos e 11 meses e 29 dias. E nós atendemos nessa faixa etária. Porque muita gente tem dúvida, a gente até falou na questão do início, nessa visão que se tem do Conselho Tutelar, que vou acionar o Conselho Tutelar, me espanta até muito saber que ainda nos dias de hoje alguns pais levam criança até o Conselho para poder dar o susto, como vocês relataram aqui. Mas qual digamos assim, a função, digamos, a atuação do Conselho, né, em que momento o Conselho é acionado e por quem? O acionamento do conselheiro tutelar ocorre de várias formas, né? Uma denúncia anônima é uma via que é utilizada para que nós realizemos nosso serviço. Então, escolas, quando ela tem conhecimento de alguma violação sofrida por alguma criança ou algum adolescente, né, ela identifica uma criança que chegou machucada, aí conversa com aquela criança, a criança revela da onde que surgiu aquela violência, às vezes um castigo imoderado praticado pelos pais, ela acaba revelando. Então, essas notícias nos chegam, aí com a informação do que foi passado, a gente precisa constatar. Então, a gente notifica esse familiar para poder, o pai ou a mãe, para poder tratar o que houve com aquela criança, né? Por que houve, foi extrapolado aquele castigo. Porque muitas das vezes os pais, a gente lida com isso, eles não têm a intenção, não é proposital machucar, mas eles acreditam que o castigo físico é uma maneira deles colocar regras, limites, de educar. Mas isso viola direito quando esse castigo, ele gera dor, ele extrapola, né? Isso. Né,
na educação que ele está proporcionando. Então, o que é a nossa função? Chamar esse pai, chamar essa mãe, orientar, entender o que está acontecendo. Às vezes, num diálogo ali, a gente consegue passar a informação do que eles precisam, né? Como outros métodos de educação que podem ser utilizados. E também encaminhamos como uma medida de proteção para um serviço específico, um acompanhamento social, ou um acompanhamento psicológico conforme a situação que a gente identificar ali, para poder restabelecer aquele direito que foi violado, algumas vezes culposamente, outras vezes dolosamente, sim, mas tanto numa forma quanto na outra, doloso ou culposo, deixou marcas, é registrado o boletim de ocorrência, a gente conversa com os pais, então muitos dos pais, eles aceitam, eles reconhecem, se arrependem, e eles próprios têm a oportunidade de ir na Delegacia de Defesa da Mulher e levar a informação sobre o que houve, né, e que eles estão arrependidos. Existe o exame de corpo de delito, todo um procedimento, porque o ato é um ato criminoso. Então, a consequência também é responder diante a autoridade policial. Para complementar, né, essas denúncias, elas chegam as denúncias que são feitas pelo Disque 100, né? Final de semana a gente recebe através do plantão 153 também, que as pessoas fazem denúncias. No próprio conselho, as pessoas ligam fazendo denúncias. Ou vão, chegam ofícios, relatórios dos serviços apresentando alguma situação com alguém que eles atendam, né, da escola, a gente recebe bastante da escola. Então chega de todos os lugares e também na demanda livre, né, dos que procuram a casa, para tá trazendo a situação que eles estão em conflito. Muita gente pensa que quando a gente aciona um conselho por desconfiar ou até mesmo por ver uma situação que ocorre, mas dentro dessa proporção não tão grave, mas com uma certa gravidade, que pede uma atenção, tem algumas pessoas, algumas famílias, familiares, vizinhos que evitam fazer isso com medo de que a criança vá para um abrigo, onde vai ser pior do que estar em casa. Como é que vocês, ou o que vocês falariam para essas pessoas que acompanham, de repente, algum excesso de algum pai, tem desconfiança em alguns outros casos, mas que de uma certa forma observa, não, a criança é bem tratada, de uma forma geral, tem ali casa, tem roupa, tem até carinho, afeto por parte dos familiares, do ambiente que vive, mas também convive com um pouco de violência, ou com a violência dentro de casa. Como é que a pessoa pode medir, de repente, aquilo que chega a ser o ato criminoso e aquilo que, de fato, é um ato apenas de uma atenção? Acho que a gente pode começar dizendo que o Conselho não está contra a população, não está contra a comunidade, não está, muito pelo contrário. O nosso objetivo não é separar os indivíduos, não é violar mais ainda direito, né? Nosso objetivo é fortalecer, que a criança fique, de fato, no seu núcleo familiar. Então, a gente não tem essa... a gente sempre explica, o nosso objetivo é ajudar, a gente está aqui para cumprir o que está no estatuto e nada mais do que isso, né? Porque a gente é tido como os monstrinhos malvados, né, da história, e nós não somos, não. Então a gente explica, tenta acalmar a pessoa para ela estar fazendo a denúncia, explica que é anônimo também, se a pessoa não quiser se identificar, a denúncia é feita anônima. E como é que, a partir do momento que é feita a denúncia, como é que o Conselho procede? Ele aciona mais algum órgão? Ele atua de fato sozinho até apurar algumas questões para poder dar algum tipo de encaminhamento? Como que funciona a partir do momento que o Conselho é acionado para algum caso, de repente, de algum direito violado de alguma criança ou de algum adolescente? É que vai depender também da situação, né? Se a gente está num plantão de um final de semana, a gente não tem o suporte técnico. Então, chega uma denúncia, né, e a gente recebe uma ligação com uma situação, nós mesmos que vamos comparecer naquela residência para poder apurar o que de fato houve, né? Porque aí final de semana e madrugada, feriados, a Guarda Civil é que nos dá o suporte. Então, a gente chega com o carro caracterizado, com o carro da guarda, né, e para poder identificar. E a gente se apresenta e diz para a pessoa, né, que houve uma denúncia e que era importante a gente ter acesso à criança, saber se está tudo bem. Às vezes a gente é bem recebido, às vezes a gente não é bem recebido, né? E quando é dia de semana, por exemplo, às vezes denúncias que
de pessoas que estão na rua, crianças, mães vendendo ou pedintes na rua, chega ligações nesse sentido. Quando é o horário comercial, a gente tem o suporte do serviço de abordagem. Então, o serviço de abordagem, a gente faz o contato e eles bem realizam esse serviço. Eles vão até o local, identificam se tem alguma questão de violação de direito, porque o fato da mãe estar vendendo ali com a criança junto, às vezes ela não tem com quem deixar o filho e ela vai ser obrigada a levar a criança mesmo. Isso não caracteriza violação de direito, mas chega ligações nesse sentido que muitas vezes a gente precisa esclarecer e não há uma compreensão, né? Eu não sei o que se espera da gente, talvez que a gente vá lá, tire a criança da mãe. Sinceramente, essa clareza as pessoas não têm, que a gente não pode ter essa postura, né, de pegar e tirar a criança e tirar a mãe dali, porque ela tem a liberdade de ficar ali. Todos temos a liberdade de ir e vir, ficar, permanecer, e ela também. A diferença é que ela está com o filho ali, com ela, né? Só para complementar, durante a semana, a gente pede muitas vezes para que a denúncia, quando é feita a denúncia, para que passe o maior número de dados possível. Porque através do nome completo, o nome da mãe, às vezes um detalhe, mora onde? Eu moro num determinado bairro. Mas quantos anos tem? Tem por volta de tal idade. E ela frequenta a creche? Frequenta. Você sabe se é no bairro? É no bairro. Como é o nome da mãe, o nome da pessoa, o nome do pai, do irmãozinho, a gente consegue ligar para as creches e está tentando levantar maiores informações, né? Então, facilita bastante. Então, a educação tem essa parceria legal com a gente. É isso mesmo que eu ia perguntar com relação a como é que funciona essa rede. Vocês falaram de uma rede, né, que vocês têm a questão do acionamento, você já mencionou a guarda municipal. Quem faz parte dessa rede e como que vocês atuam na parte de apuração, além de pegar esses dados, ver a questão da parte de educação? Vocês acionam vizinhos, familiares? Como que funciona isso aí? Depende da situação, né? Assim, o objetivo é sempre não violar ainda mais. Então, a gente tenta, com o máximo de delicadeza possível, de acordo com a situação, não violar ainda mais o direito da criança. Então, assim, não tirar da família, né? Então, ela tem... Primeiro, a gente tem que fazer uma avaliação ali, na hora, de acordo com a circunstância. Qual é a realidade ali do momento? O que está acontecendo? A situação é de risco iminente ou não? Né? A pessoa que violou o direito dessa criança, é ela que exerce uma maior influência direto, né? Ali direto com a criança, ou tem uma outra pessoa que também é uma referência? Então, isso tudo a gente avalia. Quando a gente chega no local, se logo ali alguém se apresenta e fala, não, tem uma avó, tem uma tia, tem alguém que faz esse papel de proteção, aí a gente conversa com essa tia, colocado tudo em documento, a pessoa se coloca à disposição de cuidar e a criança permanece, né? A gente consulta o próprio familiar, né? Porque às vezes está recaindo contra o próprio pai ou a própria mãe, né? Eles são os autores da violação. Então, no momento daquele que a gente vai constatar, é um risco iminente, a gente está vendo a criança, como que a gente vai sair e deixar a criança naquele ambiente, muitas vezes de madrugada ou em finais de semana, que a gente não tem um suporte. Então, o que a gente avalia naquele momento? A gente se contata também, né? A gente se conversa, colegiado, embora um esteja de plantão, todos dão suporte, a gente busca auxílio com os colegas. E esse familiar, essa mãe, a gente busca dela, a gente explica que a situação, o que está acontecendo, se ela própria indica alguém para que a gente, naquele momento, possa ficar com a criança até iniciar um trabalho, minimamente delas comparecerem no primeiro dia possível. Se isso é num sábado, na segunda-feira, no Conselho Tutelar, por quê? Para a gente levantar maiores informações e ver a medida efetiva a ser aplicada. Porque naquele momento a gente não vai ter uma tranquilidade de sair e a criança permanecer naquele ambiente. Então a gente respeita a indicação do familiar e se não tem condições, já aconteceu, às vezes está num estado de embriaguez tão alto ou então da dependência química, usuário de drogas, por exemplo, que eles não têm condições de se posicionar. Então, nesse extremo, a criança pequena de 2 anos, ela não sabe indicar o familiar. Tá aquele risco, a gente está diante daquela situação, a gente não tem, naquele momento, uma outra alternativa senão acolher a criança, porque nós não temos um trabalho voltado para uma recepção daquela criança sem institucionalizar. Então, nesses casos, são os casos mais extremos, né, que acontece da intervenção, mas é por conta do risco que a gente identifica. Mas esse não é o objetivo, né? O acolhimento, a institucionalização é o último dos mundos
depois de realizado um trabalho e esse trabalho não ter um retorno positivo, né? Então, além desse apoio da família, a gente conta também com o apoio da Guarda Municipal, né, quando é em situação de plantão, e às vezes é acionada a polícia militar também, dependendo da gravidade da situação, do horário, é acionado a polícia militar. Durante o dia, a gente conta com o serviço social, né, para saber maiores informações. Na maioria dos casos, são famílias que já são acompanhadas pelo serviço social, pelo saúde, pelo CAPS. Né? Enfim, a gente tenta fazer um levantamento maior das informações antes de ir, até para entender com que situação que a gente está lidando, né? Ok. Você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista. Nosso tema de hoje é Conselho Tutelar. A gente vai fazer uma pequena pausa, mas daqui a pouco a gente volta com muito mais. Continue com a gente.